bem depois de ter uma suave aterrissagem com a minha armadura e ficado enterrado na areia. Fiquei uns 2 dias caminhando no deserto, bem machucado, mas graças a Deus, o Jason e o exército me encontraram, e cuidaram dos meus ferimentos, e nesse momento, durante aquele tempo em cativeiro cresceu até uma barba em mim. Eu geralmente não era muito fã de barba, mas fiz um cavanhaque bem legalzinho e acabei gostando. O avião estava pousando, eu estava com meu melhor amigo Jason. Jason, bem irmão, como foi a diversão? Ele perguntou com sarcasmo. Michiru, cala a boca, idiota. Dei um leve soco nele, dando uma risada, e então a porta traseira do avião se abre e dava para ver que a Ei e o Api estavam me esperando. Sendo sincero, eu estava muito feliz de ver a Ei. Durante todo esse tempo em cativeiro percebi que eu estava apaixonado por ela e nunca deixei de pensar nela nem um instante. Jason me ajuda a descer do avião. Jason, vai devagar, tá, amigão? Michiru, beleza, irmão, tá de brincadeira, manda essa galera embora. Disse vendo a equipe médica se aproximando com uma marca, e o Jason sinaliza que não era necessário. Eu então vejo a Amy esperando com um sorriso e dava para ver que os olhos dela estavam vermelhos, ela havia chorado. Michiru, olhinho vermelho, andou chorando pelo chefe. Perguntei com sarcasmo, mas dava para ver que eu estava feliz de ver ela. Raiden e Ei. Lágrimas de alegria, odeio procurar emprego. Ela disse sem conter o sorriso, e ela me abraça, coisa que eu correspondi com carinho, com o braço já que o meu outro estava bem machucado. Michiru, bem, as férias acabaram. E então entramos no meu carro. Api, bem, para onde, senhor? Raiden e Ei, direto pro hospital. E então eu interrompi ela, eu havia tomado uma decisão importante e que mudaria minha vida. Michiru, não. Raiden e Ei, não? Tokito, você nem se recuperou direito. Michiru, você não me convenceu, eu fiquei preso em cativeiro durante 3 meses, tem 2 coisas que eu quero fazer. Raiden e Ei, mas Michiru? Michiru, nada de hospital, eu quero comer um cheeseburger e quero que convoque uma coletiva de imprensa. Raiden e Ei, convocar uma coletiva. Michiru, é isso aí, Hogan vai, o cheeseburger primeiro. E então, depois de passar em um Burger King que era o mais perto, fomos direto para a sede das indústrias Stark, onde daria a entrevista. Ao chegar sou recebido pelo Obadiah, quem me vê comendo um cheeseburger e brinca comigo se eu arrumava um para ele também, e então eu caminho até o pódio onde eu iria falar, e então um sujeito de terno se aproxima da Ei, aquele homem é Pio Coulson. Coulson. Senhorita Ei. Raiden e Ei, oi. Coulson, posso falar com a senhorita? Raiden e Ei, eu não participo da entrevista coletiva, mas está prestes a começar. Coulson, desculpe, eu não sou repórter, sou o agente Pio Coulson, da Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão. Ele diz entregando um cartão para ela. Raiden e Ei, que nome comprido. Coulson, eu sei, criaremos o menor. Raiden e Ei, olha só, já fomos procurados pelo Ministério de Defesa, pelo FBI e pela CIA. Coulson, somos uma divisão separada, com um foco mais específico, queremos entrevistar o Sr. Stark sobre a fuga dele. Raiden e Ei, olha, eu vou agendar você, Sr. Coulson, está bem. Coulson, obrigado. Bem, de volta ao protagonista. Obadiah estava no pódio, me procurando para que eu pudesse falar, mas eu estava sentado no chão. Michiru, aí pessoal, todo mundo sentadinho, por favor, senta aí, vai parecer bem menos formal. E então todos os repórteres se sentam no chão. E então o Jason se senta no chão ao lado da Ei. Jason, aí Ei, me explica qual é a desse carinho todo. O que esse sem vergonha tá planejando? Ele diz suspeitando de eu fazer alguma loucura, mas ele sorri sabendo como eu era. Raiden e Ei, nem olha pra mim, não sei o que ele está aprontando. Ela disse divertida. Jason então vê 2 pessoas que ele conhece, uma ele admira, e outra guarda um certo rancor por ter abandonado ele de uma morte certa.
Um deles era Clark Kent, um repórter do Planeta Diário de Metrópolis, mas na verdade era o maior herói do mundo, Superman, cuja figura ele admira muito, e a outra era Bruce Wayne, um bilionário playboy magnata, e o dono da Wayne Enterprises, cuja empresa é rival das indústrias Stark, mas perdendo para as indústrias Stark, e ele era o vigilante de Gotham, o Batman. Jason, o que esses dois estão fazendo aqui? Disse sussurrando. Muichiro estava sentado no chão ao lado de Obadiah. Muichiro, é muito bom te ver. Eu nunca disse adeus ao meu pai. Queria ter feito perguntas sobre o que ele achava que a empresa dele fazia, se vivia em conflitos, se tinha dúvidas, ou talvez ele era aquele homem firme que aparece em documentários. Eu vi jovens americanos mortos pelas mesmas armas que eu criei para defendê-los e protegê-los. Eu vi que eu estava fazendo parte de um sistema que se sente à vontade de ser irresponsável. Eu fico um breve minuto em silêncio, lembrando daqueles soldados, do Insane e principalmente dos milhares de inocentes que foram mortos pelas minhas armas. Clark, Sr. Stark? O maior herói do mundo, estando disfarçado, me pergunta. Muichiro, pode falar. Clark, o que aconteceu lá? Muichiro, bem, eu acordei para a realidade, e percebi que tenho mais a oferecer a esse mundo do que só fazer as coisas explodirem, e é por isso que eu estou fechando de forma imediata a divisão de produção de armamento da Stark Internacional. E então todos se levantavam e começam a fazer um alvoroço, e eu saio dali, ignorando tudo e todos, enquanto Obadiah tentava acalmar a situação. Eu estava em uma das entradas das indústrias Stark, admirando o enorme reator Ark, o primeiro protótipo que meu pai Howard Stark havia construído, e vejo Obadiah chegar. Muichiro, como foi? Obadiah, foi bem, foi muito bem. Ele disse com um charuto na boca, e dava para dizer que era mentira. Muichiro, por acaso pintei um alvo atrás da minha cabeça? Obadiah, da sua cabeça? E da minha cabeça? Sabe o quanto nossas ações vão cair amanhã? Muichiro, sei lá, com otimismo uns 40? Obadiah, no mínimo. Escuta, Tony, nós somos fabricantes de armas. Muichiro, Obi, olha, já tô cansado de contar corpos, o tanto de sangue nas minhas mãos. Eu devia ter aberto os olhos antes. É o meu nome que está na companhia. Obadiah tentava me fazer repensar, mas eu já havia tomado essa decisão. Muichiro, Obi, com base no que eu vi, não estamos fazendo um bom trabalho. Podemos fazer melhor. Obadiah, o que, por exemplo? Você quer fazer brinquedos? Muichiro, vamos rever a tecnologia do reator Ark. Eu já percebi que o Obadiah era péssimo em esconder segredos. Obadiah, o que há? O reator Ark é um golpe publicitário. O que há, Tony? Nós construímos isso para calar as bocas dos hippies. Muichiro, mas funciona. Disse vendo o reator. Eu estava vendo que aquela tecnologia iria ser o futuro de uma fonte de energia limpa e sustentável. Obadiah, como um projeto de ciências, o Ark nunca teve uma boa relação com o custo financeiro. Tecnologia do reator Ark. Isso não vai dar em nada, meu jovem. Muichiro, tem certeza? Disse desmascarando ele. Obadiah, estou certo, nunca tivemos um avanço com isso em o quê? 30 anos. Muichiro, isso é o que dizem, não sabe esconder um segredo, me diz quem te contou, Jason Owey. Obadiah, não interessa quem me contou, me mostra. Muichiro, tá bem, foi o Jason. Disse abrindo minha camiseta e mostrando a ele o reator Ark em meu peito, e ele surpreso sorri. Muichiro, viu, eu disse, funciona. Obadiah então me abraça com um braço. Obadiah, escuta, Tony, nós somos uma equipe, você entende? Não há nada que não possamos fazer juntos, como o seu pai e eu. Muichiro, desculpa por não ter te informado, tá? Obadiah, Tony, chega dessa história de preparar, apontar e fogo. Muichiro, meu pai quem dizia isso? Obadiah, escuta, Tony, tem que me deixar cuidar disso, vamos ter que jogar com uma bola diferente agora, vamos sofrer muita pressão, e quero que me prometa que vai ficar tranquilo. Algumas horas depois na mansão Stark.
A Ei estava assistindo um programa na TV, criticando minha escolha de ter parado de fabricar armas, e então eu ligo para ela. Ligação: Noishiro. Ei, você tem mão grande. Raiden: Ei, o quê? Ela disse: não entendo minha pergunta. Noishiro: tá com a mão limpa. Raiden: Ei, eu não estou entendendo. Noishiro: preciso que desça pra garagem para fazer um pequeno serviço. E então ela desceu até a garagem e me vê deitado, como se eu estivesse prestes a entrar em uma cirurgia. Noishiro: que bom, deixa eu ver suas mãos, me mostre. Disse com uma voz suave, e com um pouco de ternura, ela então levanta as mãos. Noishiro: que bom, são pequenas, bem pequeninas, chega aqui em um instante. E ela então vê o meu reator arc em meu peito, enquanto eu estava segurando um novo. Raiden: Ei, ai meu Deus, isso é o que te mantém vivo? Noishiro: bom, agora é apenas uma antiguidade, e isso é o que vai me manter vivo em um futuro próximo até encontrar uma atualização, mas acabei encontrando um pequeno entrave. Raiden: Ei, mas que entrave? Ela disse preocupada. Noishiro: bem, é um pequeno fio embaixo desse dispositivo que está exposto, que está fazendo contato com a parede de soquete e está causando um pequeno curto. Disse retirando o antigo reator e entregando a ela. Noishiro: aqui, pega, coloca isso ali, só preciso que você alcance e retire o fio, tá bom? E então a Ei estava meio apreensiva. Raiden: Ei, escuta, Tokito, é seguro mesmo? Noishiro: claro que é igual operação, só não deixe o fio tocar nas paredes. Raiden: Ei, o que é operação? Noishiro: é um jogo, pá, só enfie sua linda mãozinha lá e puxe o fio e conecte esse outro reator, tá bem? Eu confio em você, por favor. Disse encorajando ela e acalmando ela, e ela então enfia a mão no buraco onde estava o antigo reator, e sentindo nojo de estar sentindo uma espécie de pus com cheiro, e eu acalmei ela dizendo que era o cheiro do fio de cobre, e ela então acaba deixando o fio tocar nas paredes. Noishiro: ai. Ela então tira o fio, e eu peço para ela deixar o fio na mesa, enquanto eu respirava profundamente, tentando acalmar, pois ela havia puxado o fio com violência e eu teria uma parada cardíaca. Raiden: Ei, o que houve? Noishiro: nada, eu vou ter uma parada cardíaca, porque você puxou com muita violência. Raiden: Ei, o que? Eu entrego o novo reator a ela. Noishiro: toma, coloca o reator rapidinho, tá bem? Raiden: Ei, escuta, Tokito, vou colocar ela direitinho, vai ficar tudo bem, né? Noishiro: sim, vai lá. Disse tentando controlar meus batimentos, e ela então consegue instalar, o que me deu um leve choque. Noishiro: aush. Raiden: Ei, você tá bem? Noishiro: sim, eu agora tô me sentindo bem, você tá bem? Eu soltei uma leve risada por estar à beira da morte. Raiden: Ei, nunca mais mesmo me peça para fazer uma coisa desse tipo. Noishiro: eu não tenho mais ninguém, além de você. Nos olhamos profundamente nos olhos um do outro, estava claro que a gente estava apaixonado um pelo outro. Eu então me levantei e vesti minha camisa, enquanto a Ei limpava as mãos. Raiden: Ei, é para fazer o que com isso? Eu olhei para ela e vejo que ela estava segurando o meu antigo reator. Noishiro: a destrói, incinera. Raiden: Ei, não vai querer guardar. Noishiro: olha, Ei, já fui chamado de muitas coisas, mas nunca de nostálgico. Raiden: Ei, isso é tudo, Sr. Stark? Noishiro: isso é tudo, senhorita Ei. E então a Ei se vira para ir embora e segura o reator e decide que faria alguma coisa com aquilo. Noishiro: o dedinho de manteiga, vem cá. Falei com Dun, um dos meus primeiros robôs que eu construí, utilizando inteligência artificial. Noishiro: o que isso tá fazendo na minha mesa? Esse aqui é o telefone, essa aqui é uma foto minha com meu pai, joga isso aqui no lixo, o restante coloca ali na bancada. Eu então dei uma olhada para o meu novo reator ARC e então virei para ver a Ei subindo as escadas. Noishiro: acho que vou ir visitar o Jason. Time Skip. Base da Força Aérea Americana. Podia-se ver o Jason passeando e mostrando para alguns cadetes num hangar junto de jatos.
Jason, o futuro do combate aéreo é tripulado ou não? Vou dizer com minha experiência, nenhuma aeronave sem tripulação vai superar os instintos de um piloto, a percepção e a habilidade de avaliar a situação de algo além do óbvio, e avaliar as consequências, ou o julgamento de um piloto. E então eu apareci ao lado do meu amigo Muichiro. Coronel, por que não o piloto sem avião? Jason, olha só quem caiu do céu, o senhor Muichiro Stark. Eu então apertei a mão de um dos cadetes. Muichiro, aproveitando para falar sobre tripulada e não tripulada, tenho que falar com ele sobre as férias de 97, aquele mulherão com quem você aprontou, qual o nome dele? Era Ivan. Eu disse sacaneando ele na frente dos cadetes que estavam rindo. Jason, Tony, não faz isso, eles vão acreditar. O pessoal, vocês dão um tempinho aqui pra gente. E então eles se afastam deixando eu e o Jason a sós. Jason, ei, que surpresa, hein? Muichiro, é porque... Jason, não pensei que te veria andando tão cedo. Muichiro, tô fazendo bem mais do que andar. Jason, é? Muichiro, eu tô trabalhando numa coisa muito grande, do tipo que vai mudar o mundo, e quero muito que participe. Jason, olha, você vai deixar muita gente aqui feliz, viu? Porque aquela sua ceninha lá na coletiva foi bizarra. Muichiro, isso não é para os militares, é diferente. Jason, Oxy, qual foi? Você decidiu virar humanitário por acaso? Muichiro, olha, eu preciso que me escute. Jason, não escuta, o que você precisa é tempo para criar juízo, Tony. Muichiro, é engraçado, parece até o Obadiah falando. Disse com sarcasmo. Jason, como é? Muichiro, você mais do que ninguém devia entender como eu me sinto, pois você e eu passamos por coisas parecidas, eu com aqueles terroristas e você quando foi sequestrado e torturado por aquele palhaço. Eu te ajudei e fiz o que seu antigo papai morcego não fez. Você devia entender que armas não resolvem os problemas, elas pioram os problemas. Pensa nisso. Eu me afastei e fui embora decepcionado do meu melhor para ir embora para minha casa. Agora de volta na minha mansão, estava no local que eu mais fico, na garagem, e iria trabalhar no meu grande projeto. Eu então no meu teclado digito algumas coisas. Muichiro. Jarvis acordado? Jarvis, para o senhor. Sempre. Muichiro, eu quero criar um novo arquivo, nomeie como Mark II. Com uma caneta holográfica, jogo para minha mesa de hologramas. Jarvis, faço um backup no computador das indústrias Stark. Muichiro, não sei em quem confiar agora, até segunda ordem mantenha no meu servidor pessoal. Jarvis, trabalhando num projeto secreto, senhor. Muichiro, é mais ou menos isso. Eu então vejo algumas partes da Mark I, e seleciono algumas partes e descarto. Muichiro, eu não quero que isso caia nas mãos erradas, talvez nas minhas sirvam para o bem. No deserto do Afeganistão, podiam-se ver os terroristas do grupo dos 10 Anéis desenterrando a Mark I. E então um dos terroristas encontra a máscara do capacete e grita: terrorista, senhor, eu encontrei. E então Raza finalmente se vira e ele estava com grande cicatriz na cabeça. Raza, encontrem o resto e voltem para a base e montem a armadura. Na oficina. Eu estava soldando algumas peças de uma bota, aquilo era um dos projetos da Mark II, eu iria fazer com que ela pudesse voar. Muichiro, próximo. E então o Dewey levanta uma das partes da bota, mas era errada. Muichiro, não, seu bobo, é essa aqui, tá vendo? Desculpe aí, tá, amigo. Mas olha, fica de prontidão, deixa que eu cuido do restante aqui. Você é uma tragédia, amigo. Eu então fiz a bota se abrir, e então calcei a outra bota e tinha alguns fios conectados ao reator ARC. E então equipei o Dewey com o extintor de incêndio caso alguma coisa pegar fogo, e pedi a um dos meus robôs para filmar tudo. Eu montei uma pequena plataforma, onde iria guardar minhas futuras armaduras. Muichiro, legal, vamos fazer isso direitinho, tá bem?
Comece a marcar meio metro e depois volte para o centro. O idiota presta atenção. Se começar a pegar fogo nisso daqui já sabe, hein? Tá legal, começa a filmar. Jarvis, ative os controles das mãos. Vamos ver se 10% da capacidade consegue levantar. Em 3, 2 e 1. E então sou levantado e jogado contra o teto da casa, me esborrachando inteiro e caindo no chão. E borrifou o extintor em mim. Time skip de algumas horas. Eu trabalhei desenhando e programando um novo tipo de controle de mãos, para estabilizar o voo, enquanto bebia café e monta o holograma na mesa para ver como seria a versão final. E então com o estabilizador montado, coloco ele, e então vejo a Ace se aproximando e sorri vendo ela entrar. Raiden, ei, Tony, chamei você pelo intercomunicador, mas você não ouviu. Ela deixou um pacote grande e uma caneca de café para mim. Nuichiro, como é? Raiden, ei, Obadiah está lá acima, o que eu digo para ele? Nuichiro, tá bom, daqui a pouco eu estou subindo, só quero testar essa belezinha aqui. Raiden, ei, você não tinha parado de fazer armas. Nuichiro, e eu parei, fofinha, isso aqui não é uma arma, é um estabilizador de voo, é inofensivo. Eu então apertei o botão ao lado para ver se estava funcionando e então eu sou arremessado contra a parede. Nuichiro, não era isso acontecer. Disse dolorido, e então me levantei, tirei o estabilizador e subi para a sala e vi o Obadiah tocando piano. Nuichiro, e então como foi? E ele então olha para mim e não fala nada e continua tocando, e então vejo uma caixa de pizza de Nova York, eu amava a pizza de lá. Nuichiro, a ruim é? Disse louco para atacar aquela pizza. Obadiah, só porque trouxe pizza de Nova York, não quer dizer que tenha sido ruim. Nuichiro, ah tá, opa, e aí gracinha, vem pra minha barriguinha. Disse pegando uma fatia e comendo. Obadiah, seria melhor se você estivesse lá. Eu quase engasguei. Nuichiro, de jeito nenhum, você disse pra eu sossegar e é o que estou fazendo. Tô tranquilo cuidando de tudo. A Ace senta ao meu lado vendo alguns arquivos. Obadiah, eu disse em público, na mídia, eu fui a uma reunião do conselho. Eu engasguei de novo, e então a Amy me dá alguns tapinhas e me dá um pouco de água e respirei, me recuperando da minha surpresa. Nuichiro, o quê? Foi a uma reunião do conselho. Eu então pego mais 2 fatias comendo elas de uma vez. Obadiah, o conselho disse que você tem transtorno de estresse pós-traumático, querem interditar você. Eu comi outra fatia. Nuichiro, o quê? Obadiah, querem afastar você da presidência. Nuichiro, é mais por quê? Só porque as ações caíram 40 pontos, isso não era previsível. Raiden, ei, caíram 56,5. E então ela percebeu que não era para ter falado aquilo vendo que me condenou. Nuichiro, tá, mas isso não interessa, somos donos da maior parte da companhia. Obadiah, Tony, o conselho também tem direitos, e estão dizendo que você e sua nova filosofia prejudicam os interesses da companhia. Eu como outra fatia, contrariado disso. Nuichiro, eu estou sendo responsável por mim e pela companhia, quero dizer eu sendo responsável em nome da companhia, deixa pra lá, eu vou pra oficina. Me levantei com a caixa de pizza, indo pra oficina. Obadiah, Tony, escuta, estou tentando reverter a situação, mas tem que me dar algumas coisas para acalmar os ânimos, deixem os engenheiros analisarem isso, criar algumas especificações. Eu então vendo onde aquilo iria dar, eu cortei ele pela raiz, não dava para confiar no Obadiah. Nuichiro, não, minha resposta é não, isso fica comigo, já chega Obi. E então Obadiah pega a pizza de mim. Obadiah, tá bom, mas a pizza fica comigo, toma, pega um pedaço, pega 2. Eu sorri e peguei 2 fatias que era justamente as últimas que sobravam, eu comi a pizza inteira. Nuichiro, obrigado. Obadiah, posso descer para ver o que está fazendo? Nuichiro, boa noite, Obi. Eu desci as escadas voltando para a oficina, bem satisfeito de comer uma pizza inteira. Eu estava na oficina, já vestido com os equipamentos de voo. Nuichiro,
Tá legal. Dia 1. Experimento 2. Pela falta de uma opinião, o idiota ainda está na oficina. Se você borrifar isso em mim de novo, eu vou doar você pra uma faculdade. Tá avisado, hein? Agora vamos ir sério. Vamos começar com 1% da capacidade. Em 3, 2, 1. E então os propulsores ligam e eu começo a voar bem baixo, agora estando bem controlado, e eu pouso de novo e então Dewey me aponta com o extintor. Noishiro, escuta Dewey, não é pra ficar me seguindo com esse troço não, eu tô sentindo que eu vou pegar fogo a qualquer momento, só ficar de prontidão. Dewey entende, e eu suspiro. Noishiro, tá bom, vamos ver com 2.5. E então eu começo a voar de novo. E então eu vou perto dos carros. Noishiro, ok, aqui é o único lugar que eu não queria estar. Os carros não. Eu consegui sair dali retomando o controle, e então volto onde estava e pouso. Noishiro, nada mal. E então me aponta com o extintor. Noishiro, ei, abaixa isso, idiota. E então o Dewey abaixa o extintor. Noishiro, eu sei voar, Jarvis, a armadura. E então da plataforma saíram alguns braços mecânicos e eles montam a armadura em mim, e eu coloco a máscara. Noishiro, Jarvis, você tá aí. Jarvis, à sua disposição, senhor. Noishiro, ativar o monitor. Jarvis, ok. Noishiro, importar as preferências para a interface de alcance, me diz aí o que você acha. Jarvis, já fiz o upload, senhor, estamos calibrados e prontos. Noishiro, pronto para um passeio virtual. Jarvis, calibrando o ambiente virtual. Noishiro, faça uma checagem dos controles. Jarvis, como quiser, senhor. E então várias partes da armadura se mexem, se calibrando e testando. Jarvis, teste de Mark II concluído, preparando para desligar e realizar o diagnóstico. Eu então interrompi. Noishiro, tá, faz o seguinte, verifique o clima e o tráfego aéreo, comece a ouvir o som do solo. E então a interface da armadura carrega tudo. Jarvis, mas senhor, há terabytes de cálculos a serem feitos antes de iniciar o teste de voo. Noishiro, Jarvis, às vezes você tem que correr antes de andar, tá legal? Vamos lá em 3, 2 e 1. E então a armadura decola e sai voando pela saída da garagem. Homem de Ferro, Vorov, que irado. Eu então começo a fazer várias manobras no ar. Homem de Ferro, caramba! Isso é muito bom. Disse desfrutando a sensação de voar, eu simplesmente me sentia invencível naquela armadura. E então eu vou até perto do pier, e vejo na roda gigante duas crianças e uma delas me nota e eu acenei pra ela e então eu vou pra cima. Homem de Ferro, tá legal, vamos ver o que esse brinquedo é capaz de fazer. Jarvis, qual é o recorde de altitude? Jarvis, o recorde é de 85 mil pés. Homem de Ferro, maravilha, então vamos quebrar esse recorde. E então eu subo mais alto, e uma camada de gelo se forma na armadura. Jarvis, atenção senhor, camada de gelo se formando. Homem de Ferro, continua, mais alto. Eu subo mais alto e então a armadura desliga, e eu começo a cair. Homem de Ferro, congelado. Jarvis, ativar flaps. Precisamos quebrar o gelo. Eu caía cada vez mais rápido, e então eu giro uma pequena peça do lado da armadura, e o gelo começa a se quebrar, e os flaps ativam diminuindo a velocidade enquanto a armadura reinicia. E então a armadura volta a voar, comigo estando perto do chão e voltei a subir. Homem de Ferro, isso foi demais. Eu então vou até a mansão novamente, e fico bem em cima do telhado. Homem de Ferro, desligar. E então a armadura desliga e eu despenquei quebrando o telhado da casa, o piano e amassando um dos meus carros, e então borrifa o extintor de incêndio em mim, e eu apenas fico ali, sentindo a dor e relaxando. Homem de Ferro, nada mal, doeu. Fim.